Olá, pessoal, eu sou Rose Alves, do Pod Concurseiro, e hoje o tema vai ser sobre a inteligência artificial. Alguns concurseiros conversaram comigo sobre o interesse de utilizar esse tipo de ferramenta, o que eu acho sobre isso, e eu fui muito sincera com vocês, né, de que na minha preparação, embora não tenha acontecido há tanto tempo assim, eu não utilizei. E pensando nesse meu receio que eu tinha na época, as dúvidas que vocês levantaram, eu achei que um episódio sobre isso iria ajudar muito os concurseiros. E a mim também, né? Para conhecer mais essa utilidade que é para ajudar o concurseiro diante de tanto material, de tanto conteúdo que a gente tem que dar conta. E também quebrar alguns preconceitos que a gente tenha de se eu usar a inteligência artificial, talvez o meu conteúdo. Será que eu vou parar se eu colocar a inteligência artificial para fazer por mim, substituir a minha mão de obra ou melhorar o meu potencial? Então, são esses questionamentos que os concurseiros têm, e eu também tenho, e a proposta desse episódio é justamente esse. E eu trouxe os especialistas, né, do assunto, que eu os conheci, e eu adorei falar sobre isso com eles. Eu queria falar realmente com quem conhece a ferramenta. Né? Então, Jonas e Carol, sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Queria que vocês se apresentassem, fiquem muito à vontade, aqui é a casa de vocês. Bom, de antemão, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. É um prazer poder falar sobre um assunto tão interessante e inovador, que é a IA, a inteligência artificial. Eu sou doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, venho atuando na resolução de problemas de cunhos biomédicos desde 2018, quando eu comecei a iniciação científica no laboratório M2Bio, do Departamento de Biofísica. E desde então, eu venho estudando e aperfeiçoando o uso de inteligências artificiais na otimização da pesquisa científica. E tudo isso se potencializou a partir de 2023, com o surgimento do ChatGPT, que eu fiz uma integração com as ferramentas que eu já utilizava e com o ChatGPT. Olá, pessoal. É exatamente como o Carol falou. Eu sou Jonas, tá? Eu sou professor da UFRN e eu estou lá desde 2016. E é mais ou menos parecida a história de Carol, né? Eu foi minha aluna desde 2018, né, Carol? Mas, assim, em 2016 eu entrei lá e a gente começou a estudar no Centro de Biociências, e a gente começou a estudar muito com inteligências artificiais. No começo, de uma forma muito tímida, a gente tinha poucas opções, então a gente utilizava muito servidor web, então alguns softwares que utilizavam esse tipo de tecnologia. Mas aí tudo mudou justamente em 2023. Então a gente entrou de cabeça nesse universo e a gente potencializou muito. Quer dizer, hoje nós somos o quê? Nós somos um dos grupos que mais pesquisam e mais publicam no Nordeste. E, logicamente, por trás tem uma boa equipe de estudante, é óbvio, mas a inteligência artificial potencializou muito os nossos resultados, realmente. E a gente veio estar aqui para conversar sobre isso, conversar com vocês como aplicar essa ciência, essa tecnologia no universo do concurso público, de estudantes concurseiros, né? Ótimo. Antes da gente começar a falar, né, da ferramenta em si, né, como eles utilizarem, para aqueles que não fazem ideia, eu tinha feito uma caixinha de perguntas no Instagram para falar sobre a inteligência artificial nos estudos. Uma das pessoas escreveu assim, eu não sei nem o que é isso. Então, para fazer uma contextualização, o que é inteligência artificial? Olha, a inteligência artificial, de uma maneira bem simples, é a utilização de computadores e máquinas para imitar a capacidade e resolução de problemas e tomada de decisão da mente humana. Então, atrelado à definição do ChatGPT, que, como o nome já indica, é um robô conversacional que é alimentado por uma grande e robusta IA, inteligência artificial, que já foi criada. E só para você ter uma ideia, a primeira versão do ChatGPT ele foi treinado com 45 terabytes de texto.
Isso equivale a mais ou menos a 10 bilhões de palavras. E vai muito além disso, porque atualmente esse número foi saltado para 100 terabytes, ou seja, é muita informação. E não é qualquer texto da internet que se usa para alimentar o ChatGPT. Estamos falando assim de trabalhos, textos acadêmicos e escrito por profissionais de todas as áreas de conhecimento. Você consegue compreender a imensidão disso? É como se você imaginasse que estivessem conversando ou tirando dúvidas com um super especialista que tivesse disponível a qualquer hora do dia para a gente. E, além disso, você pode até estar se perguntando se o ChatGPT é tudo isso, por que às vezes, quando trocamos mensagem com ele, obtemos respostas um pouco superficiais, às vezes erradas? E eu posso te responder que é porque saber perguntar é mais importante do que a resposta em si. E, a partir disso, você irá obter uma melhor interpretação dele e, consequentemente, um melhor aperfeiçoamento da resposta. Muito bacana. Quer falar, Jonas? Alguma coisa? Não, mas é que Carol colocou no ponto, ela falou sobre um ponto interessante, né? Que é isso, porque eu acho que todo mundo que usa o chat, todo mundo que viu, todo mundo já ouviu falar sobre o ChatGPT. Então, todo mundo já foi testado. E já foi conversar com ele. E eu tenho certeza que algumas pessoas, se não todas, se decepcionam em algum grau com a resposta. Assim, tem perguntas, tem conversações que flui bem, que você diz, pô, ok, ficou legal, ficou massa, show. Mas tem outras que você diz, deixa eu estudar aqui no meu livrinho mesmo. Mas, assim, é porque tem um segredo por trás disso, né? Mas eu acho que durante esse podcast a gente vai conversar bastante sobre esses segredos por trás do ChatGPT. Eu fui usar um pouco o ChatGPT com o Pod Concurseiro, quando eu comecei. Eu queria criar textos de forma mais automatizadas para que a minha cabeça estivesse livre para fazer outras coisas. Só que eu me deparei numa situação que eu não queria usar a ferramenta em substituição ao meu texto. Era de trazer elementos que eu pudesse não estar enxergando naquele momento, mas com o meu toque pessoal. Então, todos os comentários de vídeos, de postagens fixas no Instagram, sou eu que escrevo mesmo. Mas eu colocava a ferramenta para me trazer outros elementos que na hora eu não poderia estar enxergando. Mas eu não abri mão a minha personalidade dentro do texto, para que não ficasse algo muito só informações, mas sim chegar perto do concurseiro, que é o meu estilo mesmo, eu gosto de conversar com eles. Então, talvez o tipo de pergunta que eu estivesse fazendo pudesse estar trazendo respostas tão, assim, secas, né? E daí é aquilo que a Carol falou. O problema não é a resposta, né? É a pergunta, o jeito que fez a pergunta para trazer o resultado, né, melhor. No mundo dos concursos, a minha última prova foi em fevereiro de 2023. E eu não utilizei em nenhum momento para a minha preparação. E quando eu comecei a ouvir falar sobre a utilização da ferramenta no mundo dos concursos, me trouxe curiosidades, assim, de como essas pessoas poderiam estar usando. Será que elas vão diminuir a sua capacidade de resolver problemas na hora da prova, pelo fato de estar usando, né? Então, vieram esses questionamentos. E antes da gente imaginar uma ferramenta que pudesse trazer o mundo dos concursos de uma forma mais produtiva, e a gente tem uma etapa, né, de quebrar o preconceito. Preconceito que todo aluno deve ter por nunca ter usado esses preconceitos que eu listei e qual é a melhor forma de usar a ferramenta. Então, fiquem à vontade para falar sobre isso, porque é um dos pontos mais importantes, assim, eu acho.
essa barreira, né, no estudo para concurso. Rose, olha só que interessante que você falou. Você falou que lá no início, né, quando você começou a experimentar o ChatGPT, aí você teve esse receio de ele gerar respostas muito mecânicas, muito robotizadas. Não foi verdade que você falou isso? Sim. Olha só que interessante. A tecnologia já evoluiu tanto que é capaz hoje de a gente... Hoje nós somos capazes de treinar a ferramenta para responder semelhante a gente. Treiná-la como? Com textos que nós escrevemos. Então, hoje existe essa tecnologia. Logicamente que você tem uma ciência por trás, mas também não é tão complexo assim. Mas, quer dizer, hoje existe essa possibilidade de você ter realmente um agente ao seu lado que pensa como você. Porque ele foi treinado com suas informações, com os seus textos. Fora toda a base científica que nós, com o nosso intelecto, não somos capazes de absorver completamente. Porque todos nós estudamos, todos nós lemos livros, mas não tem todo aquele universo de conhecimento em nossa cabeça nesse exato momento, para a gente acessar. O nosso amigo aqui do lado, que vai ser um clone nosso, teria essa capacidade. E esse amigo que eu falo é o ChatGPT. É você ser capaz de criar um agente que realmente responda como você. Quer dizer, as potencialidades são imensas, né? As potencialidades são imensas. Mas tudo depende da forma como você se comunica com ele. E não é tão complexo, né, Carol? Não é tão complexo assim, no momento que você tem uma base e você pode ter uma ajuda externa de alguém que diga, faça isso, use essa informação desse jeito. Você quer perguntar, você quer que ele explique esse conteúdo que você não entendeu muito bem, esse conteúdo aqui de direito administrativo, por exemplo, alguma parte específica, algum ponto específico. Você quer um esclarecimento? Pergunte assim, não desse jeito. É assim que você pergunta. Porque assim você vai acessar o quê? 90% da capacidade dele, do potencial criativo da máquina. E não apenas 60%. Porque se você só jogar uma informação do tipo, me explique aí, tópico X do seu edital. Me explique isso em detalhes. Se você jogar essa informação, ele vai dar uma resposta para você. E às vezes vai ser uma resposta boa. Mas essa resposta, na maioria das vezes, você não vai obter, ela não vai ser gerada nem por 60% da capacidade da máquina. É esse o detalhe do que a gente chama de prompt, que é essa instrução, essa forma de você se comunicar. É uma instrução que você dá para você obter uma resposta dele. Que não é uma... A primeira coisa... Sim. Pode falar, Carol. A primeira coisa que eu aprendi quando eu estava utilizando inicialmente o ChatGPT e também outras ferramentas de IA, né? Porque não existe só o ChatGPT. A gente hoje tem o Copilot, Jonas poderia me lembrar outro? O Gemini, né? O Gemini, isso. O Cloud então, 2. Isso. E a primeira coisa que eu aprendi, que eu percebi, é que você não pode simplesmente fazer uma pergunta diretamente. Você precisa ensiná-lo primeiro, ensiná-las as ferramentas, as IAs. E antes de fazer qualquer pergunta, é essencial alimentá-las. Alimentá-las em qual sentido? Por exemplo, fornecendo anotações, resumos, PDFs, assuntos que você está estudando. E depois que essa ferramenta, ela aprende o material, e aí você pode começar a fazer perguntas e ela vai oferecer umas respostas muito mais úteis do que seria você fizesse uma pergunta mais simples. E, inclusive, Rose, recentemente saiu uma notícia de uma pessoa que foi aprovada em 5 concursos de cartório, o Vitor Volpe. Ele usou o ChatGPT para estudar. E é uma coisa que ele foi bem enfático, claro, eu o ensinava. Então, eu reitero o que eu falei anteriormente. Saber perguntar é mais importante do que a resposta em si. A interpretação e o aperfeiçoamento da resposta que ele vai dar é o caminho para obtermos a melhor abordagem. Sim. E a gente está um pouco acostumado com o Google, né? Porque a gente coloca lá o que a gente quer e cada vez mais a gente tem menos prática para fazer as perguntas lá. Já coloca uma frase do que a gente quer para mostrar o todo. E naquela multidão de respostas, aí você ainda tem que ter o trabalho para procurar qual é o link que realmente vai te trazer essa utilidade, né? E vem coisas nada a ver.
algumas vezes, Exatamente. né? E é um pouco desse vício em relação ao que acontece comigo, né? Pode ser que você que está assistindo aí possa se identificar. Não, é exatamente isso. Com você e Acostumado com o todo Google. mundo, velho. Eu vou aproveitar, Google deixa eu fazer uma pergunta, Rose. Pode falar. Quantas vezes você, ao buscar algo no Google, como você mencionou, quantas vezes você realmente olha além da quarta ou quinta página dos resultados? Nossa. Quantas vezes você vai buscando mais além? Não, eu fico... A primeira página não trouxe o que eu queria, eu mudo a pergunta, vou para outra coisa. Eu não fico viajando muito, porque quanto mais você vai descendo, mais se afasta do seu objetivo, né? Então, se na primeira página eu não achei, imagina na segunda. Eu não vou. Pois é. A gente geralmente fica satisfeito com o que apareça logo de cara, mas, na verdade, a gente está na superfície dos assuntos. E o incrível da IA é justamente o que ela faz, que é vasculhar bilhões de informações, artigos em várias línguas, trazer informações do mundo inteiro e ainda fazer isso de forma muito rápida. Então, mesmo que não tenha tudo sobre os eventos presentes, assim, mais atualizados, ela consegue acessar uma quantidade enorme de dados e dar respostas bem rápidas. Ela vai poupar tempo, vai também nos liberar para fazer uma coisa que eu diria assim, mais complexa que só nós humanos fazemos, né? Que é trabalhar de forma mais criativa e trabalhar no nosso estudo, digamos, mais aprofundado. Sim. O estudo, eu sempre bato na mesma tecla, assim, com o pessoal lá do Instagram, que fazer revisão de conteúdo não pode ser algo estanque. Eu vou ler agora, aí tem umas metodologias, ler depois de 24 horas, 7 dias, e uma quantidade de conteúdo gigante, quantidade de disciplinas absurda, assim, e controlar essa revisão, para mim, era impraticável. Eu cheguei até a tentar. Depois a coisa começou a embolar, e com o tempo eu fui me descobrindo nos estudos, assim, de qual é a forma que eu estudava, que eu absorvia mais, qual era a forma mais efetiva. E daí eu fui buscando cada vez mais uma revisão ativa, que é uma revisão em que eu demonstre para mim mesmo o que eu aprendi. Então, eu fazia com gravação de áudio. Então, eu pegava meus resumos, eu começava a ler o resumo, mas não de uma forma mecânica. Ler o meu resumo, me fazendo questionamentos, as perguntas que eu me... E deixava isso em um arquivo, né, umas pastinhas. Tem gente que fica me pedindo essas pastas, gente, eu não vou dar, porque são coisas que só eu entendo. Às vezes eu falava coisas assim que só eu iria entender. E aí, quando eu iria revisar a disciplina, eu pegava o áudio, como eu sabia que durava, sei lá, 30 minutos, eu escutava em velocidade 2. Então, eu sabia exatamente o tempo que eu levava para revisar uma disciplina. Aí eu até falei sobre isso num dos vídeos aí veio um concurseiro falar comigo. Rose, eu faço isso através da inteligência artificial. Eu coloquei a voz de uma pessoa me explicando o resumo que eu queria de um assunto. Mas a voz não é igual do GPS, não? Aquela voz, eu virei à direita. Aí ele, não, eu coloquei a voz de uma goiana falando, que ele é sul-goiano, né, o sotaque parecido com o dele, e não estranharia o som, e ficou humanizado. Aí eu, gente, e pode fazer isso? E eu ficava com a garganta doendo, porque eu gravava tudo. Rose, caramba, deixa eu dizer duas coisas com isso que você falou. Olha só, olha a potencialidade da coisa, como da tecnologia hoje. Isso, quando eu falo hoje, eu digo de um ano para cá. É muito rápido que as coisas acontecem. Mas vamos lá, o que você falou? Você falou assim, você tem um monte de texto lá, você tem um monte de informações, né, de rascunhos, de resumos guardados que só você entende. Facilmente você é capaz de transformar esses arquivos todos seus em um material que todo mundo entenda, em sumarizar isso. O ChatGPT mesmo, com o prompt certo, ele pegaria todas essas suas informações, seria postando um por um para ele,
anexando um por um, e ele sumarizaria de uma forma perfeita, linda, e até facilitaria na hora de você revisar o conhecimento, né? Que as anotações servem para isso, né? Para a gente estar revisando a posteriori. E essa questão do vídeo é muito legal também, porque ó, tem possibilidade que você joga um link, por exemplo, um link de um YouTube, qualquer link de YouTube, você joga o link para o chat e ele vai analisar aquele texto, aquele vídeo, e ele vai transcrever todo aquele texto e vai, mais uma vez, resumir aquela informação para você, em tópicos, em bullet points. E, a partir desses tópicos, você coloca, explique melhor esse ponto, esse outro, detalhe com exemplo, essa perspectiva desse autor, né? O autor que estava se comunicando no vídeo. Então, olha que interessante, né? As potencialidades. Sim. E trazendo uma ferramenta de revisão que eu me descobri, foi bem intuitivo, assim. Eu descobri a forma que eu estava aprendendo mais, retendo mais o conhecimento. Aí, juntando com a praticidade, eu conseguiria revisar mais coisas desse jeito, porque do jeito que eu fazia humano, né, eu não conseguia fazer de todas as disciplinas, eu fazia das disciplinas com maior peso, então eu já sabia que a administração financeira orçamentária, eu revisava em 3 horas o total, o conteúdo inteiro da disciplina, por causa dessas ferramentas que eu coloquei. Eu gravei os meus áudios e deixei os áudios numa pastinha, então eu visitava o áudio, escutava, quando ia ter uma prova, e era o suficiente. Aqueles áudios me faziam lembrar de tudo, porque a minha revisão era muito bem feita, a revisão ativa. Então, eu não precisava voltar lá no material teórico e tal. Então, se eu tivesse usado isso nessa época, eu poderia revisar em 1h30, né? Ou então incluir outras disciplinas nessa mesma ferramenta. O que eu quero dizer é o seguinte, você não deixaria de criar formas de estudar melhor pelo fato de estar usando a inteligência artificial. Eu iria usar a inteligência artificial para potencializar uma forma que eu tinha criado para mim. Né? Então, isso é uma crítica, muito interessante. Né, Rose? Que é até um mito que existe realmente sobre isso, que a tecnologia fazendo com que nos tornemos preguiçosos ou acomodados com certas situações, vamos dizer assim, né? E isso é um mito. Você quer falar, Carol, sobre isso? Sim, sim. Como o Jonas falou, é um mito a gente acreditar que as novas tecnologias vão trazer um comodismo mental para a gente. Na verdade, as tecnologias têm trazido qualidade de vida para nós, seres humanos, porque ela possibilita automatizar os processos rotineiros. Como, por exemplo, o que seria contigo, né, Rose? De automatizar e melhorar o seu processo de aprendizagem, de rever conteúdos. E não é só isso também, possibilita também que o homem explore novos horizontes e, como eu falei anteriormente, expandir suas capacidades criativas, intelectuais. Sim. Lógico que, assim, tudo depende do uso. Haverá pessoas que, sim, elas vão se acomodar com o uso das IAs, terminarão perdendo a capacidade de fazer cálculos simples, capacidade de fazer até mesmo um simples e-mail. Mas essas pessoas são aquelas que antes vangloriavam-se porque colavam em provas. E vão sempre existir essas pessoas. Sempre existirão e essas pessoas continuarão sendo selecionadas pelo mercado. Porém, quem tiver o mínimo de consciência vai conseguir se apropriar dessa imensa gama de conhecimento que é as IAs e conseguir ter a capacidade de ser muito mais produtivo, ser 3 vezes mais produtivo, por exemplo, nos estudos, com um esforço 3 vezes menor. E tem até uma frase que a gente costuma dizer bastante, é que as IAs não tomarão o emprego de ninguém, mas uma pessoa que as domina, sim. Esse é o grande ponto. Então, isso é o que a gente tem que olhar hoje, sabe? Porque essa tecnologia evolui muito rápida, sabe? Ela é uma velocidade muito grande. E assim, e só para complementar o que a Carol falou,
Vamos pensar o seguinte, a tecnologia constantemente evolui, e evolui desde a evolução, desde a descoberta do fogo, né? E deu aquele boom lá com a Revolução Industrial. E, por exemplo, vamos pensar na calculadora, quando ela surgiu. Então, vamos pensar que lá atrás, quando ela surgiu, as pessoas acreditaram, sim, que ela ia emburrecer as novas gerações. As novas gerações seriam incapazes de somar 2 mais 2. Mas é como o Carol falou, no lugar de perder tempo e capacidade mental, capacidade de raciocínio, resolvendo meras contas matemáticas, a calculadora possibilitou o quê? Possibilitou despertar desse potencial criativo do ser humano. No caso do matemático lá, o matemático agora não precisa mais perder o tempo dele, um profissional matemático, não precisa mais perder o tempo dele resolvendo questões, solucionando equações. Não, ele vai aplicar uma equação logarítmica para resolver um problema da sociedade. Então, ele vai... Quando a gente falou potencial criativo, é isso. É esse despertar do potencial criativo da humanidade. É isso que a tecnologia faz. E a IA está fazendo como nenhuma outra hoje em dia, né? É sem precedente o que a IA está fazendo. E a caixinha de perguntas, né, que eu fiz para eles, alguns ferramentas de IA, e eu percebi que eram de forma muito sem integração, né? Por exemplo, um usava para discursivas, outro usava, Rose, eu uso mais para fazer um resumo, entender algum ponto do edital que eu não entendi direito, outros faziam como elaborador de questões inéditas na ferramenta. Aí eu queria ver com vocês se existe uma forma do estudante ele integrar, se o estudo para concurso abarca ferramentas de questões de concurso, abarca discursivas, abarca teoria, o estudo teórico, que isso, dentro do estudo teórico, exige uma capacidade de síntese do concurseiro, que ele precisa diminuir aquela quantidade de conteúdo, internalizar, para que ele consiga armazenar mais em menos tempo na cabeça. Além da elaborador de questões, né, discursivas, resumos, que eu falei, às vezes eles fazem como um entendimento da legislação, da lei seca, mas cada um fazia um pontinho desse. Aí eu queria ver com vocês, é possível reunir todas essas ferramentas em uma única ferramenta de inteligência artificial, para que eles não fiquem também perdidos, né? Fazendo uma coisa aqui, outra amanhã em outra ferramenta. Esse é um problema. Quando você tem muita informação, às vezes você se perde, se você não tiver uma orientação. E realmente é isso que a gente está vendo com esse boom de inteligências artificiais, que muita gente também está se apropriando desse nome para comercializar produtos que não tem inteligência artificial inserida, mas isso é outra discussão. Mas o ponto dessa sua pergunta, Rose, o concurseiro, né? A realidade do concurseiro. E aí? Você se depara, você pesquisa aí IAs, estudantes, estudo, potencializando estudo, concurso público IA. Então, você vai se deparar com várias ferramentas ali no Google, ele vai gerar. Mas como mesclar tudo? Que a chave vai ser essa, né? Utilizar diferentes ferramentas ou chatbots com inteligências artificiais em paralelo em uma mesma interface. Esse é o segredo, né? Então, vamos lá, exemplificando de uma forma bem prática, para ficar bem claro para todo mundo que está nos assistindo agora. Então, vamos lá, vamos pensar na rotina do estudante? Vamos pensar na rotina? Então, você acorda, o estudante acorda, se higieniza, vai tomar seu café da manhã e senta para estudar. Ou então, passa o dia inteiro trabalhando, volta para casa à noite e começa seus estudos, sua relação. Liga seu notebook. O que é que ele vai fazer? Com a ferramenta certa, com a interface certa. Ele vai simplesmente acessar um site, o ChatGPT, o Gemini, um copiloto da vida, e ele vai abrir aqui e ele necessariamente vai ter que ter, de alguma forma, um banco de prompts. O que é um banco de prompts? É instrução. Lembra que a gente está falando desde o início da nossa conversa que você tem que instruir muito bem a inteligência artificial? Então, você tem que ter... Não é para você ficar raciocinando, porque o estudante não tem tempo para ficar raciocinando. Como é que eu vou perguntar isso? Eu tenho tanta coisa para ele, tem tanta coisa para estudar, ele vai ter que se preocupar com perguntar.
Não existe isso. Então, alguém tem que fornecer para ele, ou ele tem que obter de uma fonte confiável, o quê? Um banco de prompts, que a gente chama. Prompt é isso, essa instrução, tá? Esse textozinho que você coloca antes de se comunicar com ele. Isso é um prompt. Então, ele tem que ter esse banco. Porque o que vai acontecer? Vai lá, ele ligou o computador dele e ele começou a estudar seu PDF. Ele começou a ler seu material. E vamos supor que surge uma dúvida, tá? Então, eu não sei, ele se depara com um tema bem chato, sabe aquele tema bem complicado, bem complexo, aquele temazinho que é pura decoreba, e ele se depara com essa situação, ele está lá vendo aquilo ali. Então, o que ele vai fazer? Nesse momento, ele vai abrir a engenharia de prompt dele, o documento dele, um documento de Word, esse prompt dele não está no Word. Ele com Ctrl F vai para, beleza, um prompt para explicação. Aí ele vai dar um Ctrl C nesse prompt, vai jogar no ChatGPT para obter essa resposta. Então, a partir desse único prompt, desse simples comando super aperfeiçoado, tem uma ciência por trás desse, mas isso já foi entregue, mastigado por essa pessoa, ele tem que, de alguma forma, encontrar isso. O concurseiro tem que estar com esse material pronto. Ele vai fornecer isso para o ChatGPT, e o ChatGPT, e esse prompt vai ser capaz de, como a gente falou no início, de potencializar, sabe, o ChatGPT, de transformar ele, tipo, em um professor extremamente didático, capaz de explicar qualquer assunto de forma simples e clara. Aí pronto, ele, a partir de esse prompt, tira a dúvida dele. Então, à medida que ele está estudando aqui, o notebook está do lado. Então, está estudando isso com o notebook, com os seus PDFs da vida, né? Mas bastou copiar, bastou colar o prompt, e ele com o chat vai ter esse acesso, né? E é massa, porque, por exemplo, como eu falei, o estudante, né, o concurseiro, ele não vai precisar perder o seu preciso tempo de aprender isso aqui, como se comunicar com o ChatGPT. Ele só precisa acessar os prompts certos. Deixa eu dar um exemplo, Luz. Olha que legal. Olha isso. Ó. Imagina a situação. Olha o que é capaz de acontecer hoje. Os prompts corretos, tá bom? Não estou dizendo que qualquer um vai entrar ali e vai gerar isso, não. Mas também não estou dizendo que não é difícil de obter esse prompt. Mas imagine o seguinte. Imagine que você está lá e você está tendo que estudar de novo um conteúdo, porque você não passou no concurso, então você abriu um novo edital e você vai ter que ver lá, direito administrativo novamente. Aqueles pontos todos, né? Princípios e poderes de administração, desculpa, tá? Se eu confundi alguma coisa, licitações, né? Contratos, servidores públicos, improbidade administrativa, né? Responsabilidade civil, atos administrativos. Então, você tem que rever todo aquele ponto de novo. Aí você olha assim, aí tem as suas estratégias, a estratégia que você acabou de mencionar. Mas, assim, olha que interessante. Olha, eu só vou soltar. Olha que interessante seria se você, de alguma forma, fizesse com que esse chat GPT na sua frente, esse chat, esse instrumento, essa tecnologia, esse software de interação homem-máquina, se você fizesse com que ele se transformasse em um professor e um estudante. Ele vai assumir duas personalidades. Ele vai assumir um estudante e a personalidade de um professor. E você, através do prompt, coloca eles para conversar sobre os tópicos que você tem que estudar. Então, você não precisa ler tudo aquilo ali. Você vai colocar e vai começar a aparecer as mensagens aqui do estudante fazendo perguntas para esse teórico professor, que é o próprio chat, sobre aquele tema 1, sobre o tema 2. E à medida que ele vai fazendo uma pergunta, vem a resposta. E você vai relembrando. Ah, legal, eu lembro disso. Aí, numa dessas, você diz, espera aí, eu não estou lembrando. Aí você interrompe e você joga. Por favor. Aí você não precisa escrever, eu quero que você detalhe mais sobre isso. Não, você vai apertar uma tecla, porque assim que a cada interação dele, ele vai jogar na sua frente, para o usuário, né, para o concurseiro, umas opções. Opção 1, se você quiser perguntas mais claras. Opção 2, clique 2, se você quiser termos mais técnicos em sua resposta. Não, quero uma coisa mais aprofundada, já tenho conhecimento, estou só revisando. Eu quero ter... Opção 3, pensando nisso, estudante, faça perguntas mais complexas a esse professor sobre esse tema, está muito fácil para mim. Aí você controla o nível de complexidade das perguntas desse estudante. Consequentemente, da resposta que você vai obter desse professor. E por aí vai. Deixa eu ver. Só o que vem aqui na minha mente de possibilidade, tá? Que você poderia fazer, que apareceria essas opções. 1, 2, 3, para você só clicar o 3. Por exemplo, explique com analogia. O professor explicou alguma coisa, você leu, mas não está claro ainda. Afinal, o assunto é bem complexo. Vamos pensar com um assunto mais complexo que você pediu para fazer essa interação.
Aí você diz, explique quando refaça essa explicação, professor, com a analogia, mas é como você não precisa escrever, você vai apertar 3. E ele vai jogar uma nova explicação. Explique com exemplos da vida real, do cotidiano. Explique como se fosse para uma criança de 12 anos, para um adolescente, mas não perca a essência da resposta. Mas com uma nomenclatura, com esse nível de facilidade. E só para, basicamente, isso. Assim, as possibilidades... Vamos pensar assim, que você poderia fazer... eu quero que você, nas suas respostas, professor, eu quero que você cite especialistas dessa área. Lógico que isso é um desafio maior para quem faz engenharia de prompt. A engenharia de prompt, que eu quero dizer, a qualidade desse prompt, tá bom? Porque no momento que você diz assim para o ChatGPT, porque tem suas limitações, tá, Rosa? Então é importante deixar claro. No momento que especificamente nisso, já que eu já comecei a falar, no momento que você disse assim, eu quero que você explique, citando artigos especialistas na área de direito administrativo. Se você não fomentar ele com livros de direito administrativo, ele vai na rede, ele vai naquele grande banco de dados, de milhões de bytes de informação, e ele vai pegar de chats, de pessoas conversando sobre aquele assunto. Porque, assim, a gente diz assim, quantos terabytes são? 50 terabytes. Isso é informação pra caramba. Mas ainda não é toda informação que é produzida em um ano. Então, muito provavelmente, os livros de direito administrativo não estão lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Alguns, vai estar um livro lá, não vai estar todos. Então, para você garantir a qualidade dessa resposta, é simples, é só você fomentar com esses livros a tecnologia. Não é tão complexo assim, aí você vai ter essa resposta nesse nível que eu falei, nessa perspectiva. Mas, assim, em termos de explicação, para ele detalhar mais, para ele ser mais claro, isso ele faz muito bem, sabe? De qualquer forma. E de que forma faz o aluno vai fomentar o livro nessa pesquisa? Pronto, aí no caso... Como você fala, né? Isso. Aí, no caso, ele vai ter que utilizar algo diferente do ChatGPT, porque o ChatGPT tem uma limitação hoje, que é o que eles chamam de token. É uma terminologia. Token significa como se fosse palavras. É tipo assim, é a memória de contextualização dele. Memória de contextualização porque entendeu que você está tendo um diálogo com ele, então você concorda que eu começo o diálogo e lá no final ele tem que lembrar do que falou lá antes. O chat tem que lembrar o que ele falou lá atrás, enquanto ele está trocando mensagens. Sim. Isso é janela de contextualização, é o quanto ele contextualiza. Então, não adianta você ter uma janela pequena, porque você vai estar trocando mensagem e vai se esquecer, e vai falar uma coisa que não tem nada a ver. É o que a gente chama de alucinação. A máquina alucina na sua frente. E você, sério? Do que você está falando? A gente também. Tão bacana. A gente está num raciocínio tão bacana, e você vem com essa. Aí, como eu estou te falando, aí, devido a essa limitação, a gente tem que procurar uma outra ferramenta, que, inclusive, a semana passada foi lançada. A inteligência artificial da Google, que é gratuita. Então, o que eu estou falando é gratuito, né? É bom deixar claro, pessoa pública também. Você usa o Gemini, que é da Google, que é a inteligência artificial da Google, que ela aceita 2 milhões de tokens. Enquanto o ChatGPT, que é o que a gente está mais falando, porque foi a primeira e ainda uma das mais robustas, aceita uma memória de contextualização de 16 mil. O da Google é 2 milhões. 1 a 2 milhões, dependendo da tecnologia. Então, daí o que eu quero dizer com isso? Que você sustenta essa contextualização. Que numa brincadeira dessa, o que é que você faz com o curseiro? Você pega o seu livro inteiro e joga lá. E você pega o seu material todo sobre direito administrativo, da apostila 1, apostila 2, apostila 3, e joga lá. Pronto, agora converse. Pensando no nosso diálogo aqui do estudante com o professor, então, professor, se baseie nesse material para você gerar sua resposta. Não vá procurar fórum na internet, não. É que você foque aqui, nesse material. Aí ele vai realmente focar nele. Isso foi importante você falar do foco, porque facilmente a gente acaba perdendo um pouco, né? Quando eu estava testando para colocar os textos num podcurseiro, né? Dos posts e tal. Aí ele vinha com a resposta, aí eu ficava curiosa sobre alguma coisa que ele comentou ali. Aí
Aí deixa eu pesquisar essa aqui um pouco mais. Mas eu já tinha saído da minha linha de raciocínio inicial. Eu já estava viajando na resposta dele, e se ele alucinasse, eu ia alucinar junto. É essa palavra mesmo, Zara, é alucinação mesmo. É o termo. Eu me identifiquei com a palavra. É raro, mas acontece sempre comigo. Mas eu queria que, como você falou, né, de ferramentas gratuitas, que o Pod Concurseiro, ele é um projeto social para ajudar concurseiros em situação de vulnerabilidade. O critério objetivo que eu escolhi desde o início da campanha foi o Bolsa Família. Então, são concurseiros que são beneficiários do Bolsa Família, que eu sorteio bolsas caso a quantidade de bolsas seja menor do que a quantidade de inscritos. Então, para você que não conhece, que está aí do outro lado, está assistindo esse episódio, não sabe que é o Pod Concurseiro, é porque Rosi acaba entregando tanta coisa gratuita e tal, porque é uma forma de democratização, né, do acesso na preparação do concurso, que é uma coisa que eu acho que a gente ainda precisa melhorar muito como país, né? Tem agora o concurso nacional unificado, que democratiza o acesso através do local de prova, então a prova chegou até as pessoas, né, o mais próximo da casa delas, e a missão, assim, do Pod Concurseiro é democratizar o acesso ao material. Então, todos os concurseiros que são beneficiários do Bolsa Família, que fazem parte do projeto, que se inscreveram nas campanhas, que eu fiz 2 até agora, eles têm acesso a materiais totalmente gratuitos. Chega dentro do Pod Concurseiro, não tem arrasta para cima para eles, pague R$19,90, não tem nada, 15,77, esses números assim, né? Eles têm o conteúdo 100% gratuito. O pessoal do Instagram e do YouTube, né, as redes sociais, tem gerado uma comunidade muito forte de cooperação, sabe? Eu fiz vaquinha online, a galera doou bastante, assim, né, em recurso financeiro, para comprar bolsa de estudos e doar para essas pessoas. Porque os seguidores, eles acabam se sentindo... eles se alimentam do conteúdo do Pod Concurseiro também, porque através do podcast como esse aqui, informações muito ricas, vocês estudaram anos e estão doando o seu tempo aqui, né, para falar sobre isso, entregar dicas gratuitamente. Tem pessoas de carreiras que tiram um momento lá para vir conversar comigo sobre atuação no serviço público. Então, eles estão tendo conteúdos, assim, de altíssima qualidade, através do podcast, por causa dos convidados, né, porque é entrevistador. E aí, eles se sentem muito parte do projeto e acabam doando, né, para a gente comprar bolsa de estudos. Então, eu queria que vocês falassem também do trabalho de vocês, né, da ferramenta que vocês criaram, como outros convidados que possuem livros, que possuem cursos, que comercializam os seus produtos no mundo dos concursos. Eu sempre deixo um link para o pessoal entrar e comprar o produto do professor, do convidado, essas pessoas que não fazem parte do projeto, né, do projeto social. E vocês, de forma muito generosa, doaram o material de vocês para os concurseiros do Bolsa Família que estão dentro do projeto. Então, eu queria abrir esse espaço agora para que vocês falassem do projeto de vocês, né, como vocês comercializam o produto de vocês, de que forma essas pessoas podem acessar, e o que é isso, né, o que vocês entregaram coisas gratuitamente aqui agora, as ferramentas, mas eu queria que vocês falassem do que vocês criaram, né, na parceria entre vocês dois. Quer falar, Carol? Bom, a gente, como nós falamos no início, né, a gente, desde o início, trabalhamos com inteligências artificiais para a resolução de problemas de cunho biomédicos e também a otimização nos nossos trabalhos científicos. E nisso, nós vimos um potencial nosso de
utilizar as ferramentas de IA, seja o ChatGPT, o Gemini, que é o novo, né, para otimizar, melhorar questões de organização, de tempo, e, enfim, e vimos que isso seria um potencial para ser expandido. E pensando nisso, observamos as necessidades do concurseiro. Então, a gente percebeu as necessidades enquanto organização, elaboração de questões discursivas para estudar, discursivas inéditas, porque muitos deles acabam utilizando todas as questões disponíveis do banco de dados e ficam sem, né? Então, tanto criar questões inéditas, questões objetivas, discursivas, criar simulados. Então, pensando nessas necessidades desses concurseiros, nós criamos prompts altamente otimizados, pensando na engenharia de prompt, como bem Jonas falou inicialmente, porque a gente estuda isso, então a gente sabe como fazer e como criar um prompt otimizado para gerar uma resposta, uma interação capaz de sanar todos os problemas, todas essas necessidades desses concurseiros. E também quando eu falo, além dessas questão organizacional, de estudos, também falo também da questão do estresse também, de organização de... Poderia acrescentar, Jonas? Talvez, assim, como um concurseiro vai lidar com esse estresse que é estudar para o concurso, sabe? Organização do tempo, exatamente. Isso é legal. Inclusive, Rose, isso é uma coisa que a gente nem comentou, mas realmente é um produto, é um dos prompts nossos que a gente tem trabalhado com muito carinho, que é isso. Que é o quê? A gente ser capaz de transformar esse IA, que é esse chatbot que a gente tanto está falando agora, para ajudar esse concurseiro a cultivar uma mentalidade vencedora, a manter essa motivação elevada, a controlar o estresse diário de uma rotina, família, trabalhos e estudos. Então, é como se ele fosse um personal ali, sabe? Estou desmotivado hoje. Aí troca uma ideia com o chatbot. E ele vai dar uma mensagem legal, e ele vai fazer uma reflexão com esse concurseiro. Pensa isso que está acontecendo na sua vida. Porque ele vai existe um aprendizado de máquina, que a gente chama ali, fruto desse diálogo. E você se sente bem, o cara vai se sentir bem. E é bacana. E aí, existe essa possibilidade também. A gente é legal, porque nesse produto que a Carol está se referindo, que a gente desenvolveu, na verdade é um e-book. É um e-book com prompts, que são essas instruções organizadas, estrategicamente organizadas. Então, você vai ter esses prompts que justamente transformam esse chatbot nesse personal que vai cuidar desse lado emocional do concurseiro, mas vai ter lá, então, só para resumir, tá? Só para resumir. E o concurseiro pode integrar essas inteligências artificiais em todas as fases do estudo dele. Organização, sumarização daquele universo de anotação que ele tem, elaboração de questões discursivas inéditas, se corretamente programado, é capaz de gerar questões objetivas baseadas nos tópicos mais recorrentes em provas anteriores, criação de simulado, criação de resumos personalizados, indicação de estratégias de aprendizado. Isso é muito legal, a gente teve muito cuidado em desenvolver isso, sabe? Esse prompt específico para indicação de estratégia de aprendizado e técnicas de estudo. Aí ele é capaz de, eu estou com esse problema, eu tenho tantas horas só para estudar por dia, e aí? E aí que ele vai dar uma resposta para você, que vai dizer, você pode usar essa estratégia, essa outra, você pode otimizar dessa forma ou dessa outra forma. Aí está bem completo, está muito bonito esse trabalho, esses prompts realmente que a gente conseguiu desenvolver, e está sempre em atualização. Aí isso é legal também deixar a dica que é um trabalho que a gente está fazendo, está atualizando, e a gente está muito feliz, Rose, de estar aqui e estar disponibilizando isso para o seu grupo, para o pessoal da Bolsa Família. Então, a gente fez isso com muito amor, tá? Tomara que eles aproveitem. Por favor, não sejam tímidos. Se vocês tiverem alguma dúvida da utilização desses prompts, dessas instruções, entra lá em contato pelo direct lá do Instagram, que a gente vai ter o maior prazer de responder e fazer um videozinho explicando, usa assim, é desse jeito, nesse seu contexto. Então, fiquem bem à vontade, tá? Show!
Qual é o Instagram de vocês, para que eles sigam vocês também no Instagram do projeto? E aí, Carol, qual é aí, decorado? Você que sabe. Deve ser IAH. Soluções.io. Exatamente. E a Soluções.io, o nome da nossa empresa, tá, pessoal? Então, por favor, acompanhe lá, vocês vão gostar bastante do nosso trabalho e entre em contato. Pode entrar em contato que a gente vai responder com todo carinho, tá? Explicar como fazer. E uma curiosidade, né? Quando vocês vieram falar comigo no Instagram, né, no direct, algumas semanas antes, uma das concurseiras do perfil, eu acho que eu não contei isso para vocês, acho que não. Uma das concurseiras chegou no meu direct e falou assim: Rose, você na sua preparação usou inteligência artificial porque eu queria usar, mas ela não conhece, né, nenhuma ferramenta. Eu disse: olha, eu não sei, eu não usei, mas eu vou procurar ver alguém que faça para fazer um episódio. Exatamente isso que eu falei para ela. Aí, algumas semanas depois, vocês chegaram no meu direct, falando, né, para a gente conversar e tal. E, gentilmente, pelo fato de ser uma pessoa leiga nesse assunto, vocês tiveram o maior prazer em conversar comigo. A gente conversou por vídeo, vocês me mostraram a ferramenta, como é que funciona. E eu pude ver, né, acontecer lá as respostas das perguntas que vocês colocavam, entender o que era o prompt, porque eu não sabia. Então foi bem legal. E eu pude testar com as concurseiras do Bolsa, algumas concurseiras do Bolsa Família, que já conheciam um pouco, para ver o retorno das respostas, como é que elas conseguiam estudar. E o retorno foi o melhor possível, elas amaram. E agora todos terão o acesso do Pod Concurseiro, né, o pessoal do Bolsa Família. E vamos deixar um link abaixo na descrição do vídeo aqui no YouTube, de como você que está aí do outro lado, que não é do Bolsa Família, não faz parte do projeto, e queira entender um pouco mais sobre isso e adquirir a ferramenta deles, vocês podem acessar o link abaixo. Exatamente. E também, como... Pode falar. E outra coisa, Rose, e lembrando também, 30% desse valor também vai para o Pod Concurseiros, né, para vocês, para o trabalho de vocês, que é tão bonito e tão bacana. A gente se apaixonou, viu, Rose, pelo trabalho de você ali. Eu não conhecia, particularmente, eu acho que Carol, como fez aquele contato inicial com você, aí eu só fui te conhecer depois, naquele vídeo, mas eu fiquei surpreso, até emocionado um pouco. Que bom. Nossa conversa. E a vaquinha, né, quando eu criei a vaquinha, a primeira vaquinha que foi feita, né, eu só fiz uma, na verdade, já encerrei a vaquinha para comprar os materiais. Eu fiquei muito preocupada de fazer a vaquinha. Eu nunca tinha feito uma vaquinha na vida. Mexer com dinheiro e tal, eu não queria ter que fazer isso na rede social, mas é um projeto que ele está crescendo, né? A primeira inscrição, a primeira campanha, 25 inscritos, e aí de confirmados, validados, ficaram 9, então 9 da primeira campanha. E na segunda foram mais de 100 pessoas inscritas, e aí eu faço a conferência de quem é do Bolsa Família mesmo ou não, que às vezes as pessoas se inscrevem por engano. Então, hoje, no total, primeira e segunda campanha, 65 pessoas. E daí eu não queria continuar fazendo a vaquinha, as pessoas só doarem o dinheiro. Eu queria entregar algo em troca. Eu queria... a pessoa deu o dinheiro aqui, mas ela bem que poderia levar alguma coisa, e eu não sabia o quê, de que forma, já que eu precisava desse recurso para comprar as bolsas de estudo. E toda a renda que entrar no projeto do Pod Concurseiro, ele é revertido na própria bolsa, né? Então, não existe nenhum acréscimo para pessoas, né? No meu caso, pessoa Rose. Eu costumo dizer que a minha batalha no concurso público foi para que eu alcançasse o platô até onde o dinheiro me trouxesse felicidade. O que fosse acima disso era um excesso que, para mim, não faz sentido, né? Pelo meu estilo de vida, de onde eu vim, os valores que eu tenho. Então, o Pod Concurseiro ele não foi criado para enriquecer a Rose,
e monetariamente, né? Mas o Pode Concurseiro tem me enriquecido com valores, é até emocionante, assim, lembrar das coisas que eu tenho vivido com eles, é um aprendizado diário, né? Poder ajudar na transformação da realidade, nem que seja de uma pessoa ali. E eles não são pressionados a serem aprovados. Para mim, o resultado do Pode Concurseiro é dar acesso e ajudá-los. Então, eu faço o direcionamento deles, acompanhamento do estudo, não é só entregar bolsa. Então, é para que eles saibam usar a ferramenta, as ferramentas que são doadas, né, pelas empresas. E é isso, a parceria que a gente fez foi nesse sentido. Ao invés de fazer uma vaquinha novamente, para as pessoas doarem dinheiro, eu quero entregar algo para essas pessoas, né? Então, as pessoas adquirindo o produto, né, eles vão estar com uma ferramenta excelente de estudos, a um preço que eu achei um preço muito, muito acessível, né? E, além disso, essa reversão da receita para o Pode Concurseiro, um percentual disso, ajudar na compra de mais bolsas. Então, é esse o objetivo. Legal. Então, fiquem à vontade. Quiserem deixar uma mensagem para o concurseiro que está aí do outro lado, e vulnerabilidade financeira, aquele que também não está nessa situação, mas que está precisando de um apoio, assim, né, para estudar, que é tudo muito difícil, esse mundo dos concursos. Aí fiquem à vontade. Pode ver, Carol. Bom, eu desejo muita sorte nessa caminhada. Eu espero poder contribuir com o nosso e-book de alguma maneira. E é como o Jonas falou, estamos totalmente disponíveis para tirar qualquer dúvida, seja em relação aos prompts ou até mesmo algo mais complexo também, que seja do cunho da inteligência artificial. E é isso. Rose, deixa eu dar uma mensagem para você, Obrigada. tá? Deixa eu falar uma coisa para você. A minha experiência, eu tenho uma pouca experiência, tá? Eu estou no FRN só desde 2016, há 8 anos apenas. Mas eu percebi uma coisa, que quando eu estou ali em sala de aula, 40 alunos, 50 alunos, às vezes é difícil. No início era frustrante para mim, porque eu olhava para aquilo ali, eu queria atingir todos eles, eu queria de alguma forma que eles realmente, no olhar deles, eu sentisse que eles estão gostando daquilo ali, e aquilo ali de alguma forma, vai transformar a vida deles de alguma forma, aquela minha disciplina. Eu esperava isso, eu ansiava por isso. E eu vi que isso era muito frustrante. Porque não é todo mundo que está ali 100% naquela situação, né? Todo mundo tem um contexto. Mas eu entendi uma coisa, sabe? Eu entendi que meu papel ali como professor, na frente com 60 alunos ali, é só um, sabe? Eu só posso fazer uma coisa ali. Ser exemplo de amor do que eu estou fazendo para eles. Então, no momento que eu sou exemplo para eles ali, que eu faço aquilo ali com paixão, com vontade, e aquilo ali, eu acredito que é a mensagem que eu quero deixar para eles. Ó, o que você escolher não vai ter nada a ver. Muitos desistem do curso. E tudo bem. Eu mesmo falo isso para eles. Ó, vocês vão seguir outros caminhos. Muitos de vocês vão seguir outros caminhos e tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, olhem para dentro. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que olhar para dentro. No momento que você está aí com esses meninos nessa luta com podcast, com o pessoal do Instagram, do pessoal do Bolsa Família, com todo mundo, e todo esse contexto, e você sozinho assumindo essa responsabilidade, aí você tem que dizer, vai ser imperfeito, vai estar imperfeito, mas você está entregando seu coração ali, é o que importa, sabe? É o que importa. Eu acredito. Né? Obrigada, gente. Que bonito. Obrigada, e obrigada por ter aceitado, né, fazer o episódio. E eu gostaria muito de assistir esse episódio quando eu era concurseira. Iria trazer vários starts, assim, de ideias, como otimizar, que o que eu mais queria era otimizar os meus estudos. Às vezes as pessoas ficam muito presas à quantidade de horas que estão estudando e acham que só aquela quantidade é o suficiente para poder passar. Ah, Rose, eu quero estudar 8 horas por dia. Beleza, quanto mais horas de estudar, melhor. Só que eu buscava mais do que isso. Eu buscava fazer mais coisas em menos tempo. Então, se eu conseguia revisar a AFO
em 3 horas, como eu tinha comentado antes, para mim era muito melhor fazer isso do que ficar 8 horas e ver a metade de África. O 8 horas para ver a metade, eu não me sentia nem me sentia bem. Eu achava, eu já ia para casa, saía da biblioteca com aquele pensamento: amanhã eu vou ter que melhorar. Amanhã eu vou ter que ver pelo menos umas 3 matérias nessas 8 horas. Eu não posso ficar 8 horas numa matéria só. Eu não posso ficar 8 horas vendo apenas 2 assuntos. Então, essa conversa que a gente teve aqui me trouxe essa reflexão também, quando eu era concurseira, o quanto eu buscava. E eu espero que você aí, do outro lado, entenda essa mensagem. Veja que o seu estudo ele precisa ser otimizado. Não é a quantidade de horas que vai te salvar na hora de marcar o gabarito, na alternativa correta. É o quanto você aprendeu dos conteúdos em menor tempo, porque em menor tempo, você vai conseguir ver mais coisas. A gente tem outras atribuições na vida. A gente tem um trabalho, né? A maioria trabalha 8 horas e tem que estudar. Tem gente que pode estudar o dia inteiro, mas não é porque pode estudar o dia inteiro que vai ficar lá numa matéria o dia inteiro. Não, tem que buscar esse aperfeiçoamento, buscar essa agilidade, e com a inteligência artificial você consegue ainda melhorar o seu potencial nesse sentido. Então, fica o recado aí para vocês. Vamos deixar o link abaixo para vocês acessarem. Deixe os comentários se vocês curtiram o episódio. Se tiver dúvidas, podem escrever nos comentários também. Ou então vai lá no Instagram deles, do IAH Soluções, né, no Instagram. E deixa a perguntinha lá no direct que eles vão te responder. Um beijo, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.